Pessoal, então voltamos aqui para esse nosso último bloco, desse nosso segundo encontro da monitoria de Direito Penal Parte Geral. Nosso vídeo anterior nós tratamos sobre a classificação e as características da lei penal, e nesse momento nós vamos tratar sobre a interpretação e integração da lei penal. Veja bem, quanto à interpretação, ela pode ser quanto ao sujeito de origem, quanto ao modo ou quanto ao resultado. Quanto ao sujeito de origem, nós temos o seguinte, que ela pode ser autêntica, ou seja, é aquela fornecida pela própria lei, e aí, por exemplo, nós temos o conceito de funcionário público do artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para fins de efeitos penais quem, embora transitória ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. E aí, nós precisamos ainda compreender que essa classificação autêntica ela pode ser contextual, ou seja, ditada junto com a norma, ou posterior, que vai ter uma lei distinta posterior com o objetivo de interpretar aquele dado assunto, aquele dado termo. Também pode ser uma interpretação doutrinária, feita pelos estudiosos do direito ou jurisconsultos, ou interpretação jurisprudencial, que parte de uma interpretação realizada pelos tribunais a partir de casos concretos, ou seja, são decisões reiteradas que são analisadas pelos tribunais e que fixam um determinado entendimento jurídico. Inclusive, aqui nós temos as súmulas vinculantes. Quanto ao modo, nós temos que ela pode ser uma interpretação gramatical, que corresponde ao sentido literal das palavras, ou seja, aquilo que a etimologia da palavra diz, pode ser teleológica, ou seja, perquire a vontade, ou seja, a intenção objetivada na lei, ou seja, a finalidade da norma para a qual a norma foi editada. Pode ser histórica, que busca analisar a origem da lei, identificando os fundamentos da sua criação, ou seja, em que contexto essa lei foi criada e o que buscava-se no contexto da criação dessa lei. Pode ter uma interpretação sistemática, que parte da análise de um conjunto de legislações de um mesmo sistema, bem como os princípios gerais do direito. Então, você vai analisar as leis do mesmo sistema para entender o que realmente o legislador gostaria de dizer naquele determinado fato ou caso. Pode ser progressiva, que busca apresentar o significado legal de acordo com o progresso da ciência, ou seja, ao longo do tempo existem palavras que vão caindo em desuso, existem palavras que vão sendo inseridas no nosso vocabulário, e com isso pode acontecer que a lei, de certa forma, ela traga termos defasados. Então, de acordo com o progresso da ciência e com o avanço, é preciso essa interpretação progressiva. Ou pode ser lógica, que se baliza pela razão e a dialética para encontrar o sentido da lei. E temos ainda a interpretação quanto ao resultado, que pode ser declarativa, ou seja, a letra de lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer. Pode ser restritiva, né, ou seja, que vai reduzir o alcance das palavras da lei para que corresponda à vontade do texto. Pode ser extensiva, né, que vai ampliar o alcance das palavras desse texto. E aqui eu trago um alerta que, segundo o entendimento jurisprudencial, por causa do princípio do indúbio pro réu, aplica-se apenas em benefício do réu. Porém, o Zaffaroni e o Pigarelli, eles alertam que eles entendem que pode ser usado em casos excepcionais também, como o exemplo do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Então, veja bem, por regra, a interpretação extensiva, ou seja, que vai ampliar o alcance das palavras, ela só pode ser utilizada, em regra, em benefício do réu. Já o Eugênio Raul e o Pigarelli, eles entendem que, em alguns casos excepcionais, ela vai poder ser utilizada em desfavor. E temos, por fim, a interpretação analógica, que busca a interpretação decorrente do próprio dispositivo, levando em conta expressões abertas e genéricas utilizadas pelo legislador. Veja bem, depois de dar alguns exemplos, o legislador ele encerra de forma genérica, permitindo que o aplicador possa encontrar outras hipóteses. Veja bem,
temos aí como exemplo o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, em que vem tratar aqui do crime de homicídio, e o legislador ele vem trazer alguns exemplos, e ele finaliza dizendo motivos torpes. E aí, o juiz aplicador da lei, de acordo com os exemplos em que aqui o legislador deixou, ele vai compreender o que seriam esses motivos torpes. Já por fim, nós temos o processo de integração da lei penal, que é diferente do processo de interpretação, porque no processo de interpretação, você não vai suprir uma lacuna, você não vai criar uma nova lei. Já no processo de integração, de certa forma, você vai completar uma lei, uma lacuna que existe na lei. Então, nós temos no processo de integração a analogia. E seu emprego somente é permitido em benefício do réu, jamais em prejuízo do réu. Daí, então, nós temos aí o princípio da aplicação da analogia apenas para auxiliar a absolvição do réu, jamais em malam parte a aplicação da analogia. E a analogia nada mais é que a decorrência de uma lacuna, ou seja, um vazio normativo em que a lei ela pende de uma interpretação, não depende de uma interpretação, mas de uma complementação. Então, por analogia, algum outro dispositivo legal, algum outro caso previsto em algum outro código, por analogia, poderá ser tratado aquele fato. Porém, a analogia só é utilizada em bonam parte. Jamais será utilizada em malam parte. Então, pessoal, sobre a interpretação e a integração da lei penal, basicamente é isso. E no nosso próximo encontro nós trataremos aí, então, da aplicação da lei penal no tempo e no espaço.